Bom dia, pessoal. Um feliz sábado para você que está nos assistindo. Hoje, 24, né? E nós estamos aqui para recapitular a lição de número 12. A última lição, né? Dessa série, sim. Dessa série, né? Então, é isso aí. Nós estamos na lição 12, é a última, né? E hoje a gente vai falar de um assunto muito importante, um assunto que poucas pessoas entendem, né? Leem e não entendem. A gente vai falar sobre talentos aqui, né? Sobre os talentos, lembra lá da parábola lá dos talentos? Pois é, a gente vai entrar nesse assunto aqui hoje. E eu quero agradecer aqui a presença dos professores, porque tem pano nas mangas hoje, viu, professores? Hoje o tema é bastante interessante e é o último, né? Essa lição, esse guia de estudos, ele foi bastante rico, trouxe muita riqueza para a gente. E hoje a gente encerra, e não vai encerrar sem chave de ouro, né? Encerra com chave de ouro. É verdade. A lição interativa dessa semana, a lição é muito envolvente, né? E a lição dessa semana ela vai nos ajudar assim, em muitos aspectos da nossa vida, descobrir aquilo que Deus ele traz a recompensa para os fiéis, né? Então acho que vai ser uma bênção para nós e para todos aqueles que estão também nos assistindo, seja a hora que você vai assistir, né? E aí, irmão Getúlio, o que você tem a falar dessa lição de hoje? Nós queremos iniciar. A lição de hoje está muito interessante dela. Nós vamos tirar as dúvidas com nossos irmãos aqui. Essa lição, que ela fala, o povo todo em geral tem dúvida sobre talento. E muitos pensam que talentos é só dinheiro e outros pensam que é só dom, né? Como louvar, orar, pregar. E não é só isso, envolve muito. É um punhado de questões entre si que se forma um talento. Não só em uma pessoa, cada um. É tudo que Deus deu a permissão para a gente fazer e a gente muitas vezes deixa de fazer, né? Ele envolve tudo que Deus permite que nós façamos e nós não façamos, né? É verdade. Exatamente. Então é isso aí. Eu vou pedir o meu Paulo para iniciar com a oração para a gente. Oremos. Pai querido, nós suplicamos nesse momento a bênção do Senhor sobre esta classe dos professores. Pedimos que o Senhor Deus nos use os nossos lábios, use o nosso intelecto e sempre fiéis à Tua palavra. Que o Senhor Deus, nesse momento, nos conceda a graça do Teu Espírito. Pedimos também por aqueles que estarão acompanhando essa lição, essa recapitulação da lição da Escola Sabatina em algum momento, que o Senhor Deus possa nos abençoar, que o Senhor Deus possa também dar o espírito de entendimento, o espírito que traz luz. Clamamos a Ti em nome de Jesus. Amém. Amém. Pois é, meus irmãos, então você que está aí do outro lado já pode separar aí seu caderninho, sua caneta, tá? Porque a gente vai utilizar de um texto aqui agora, que eu vou ler para você, que está lá em Mateus 25, verso 21, tá bom? Olha o que diz aqui, ó. O Senhor disse: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito o colocarei. Venha participar da alegria do seu Senhor. Tá? Então isso aqui é uma parábola, né? Que foi contada, que Jesus contou, né? Sobre um Senhor que foi viajar e confiou seus bens aos seus servos. Tá? E aqui a gente vai se aprofundar nesse assunto agora. Professores, me ajudem aí. Antes do irmão Edmar falar, eu queria citar aqui uma coisa que às vezes a gente chama um irmão, vamos ali, irmão, eu não sei pregar, né? Mas a missão é que ela nos mostra que cada um de nós tem sim um talento. Deus não nos deixou sem talento. É verdade. Cada um de nós tem um meio de pregar, de levar o evangelho, mesmo mexendo no bolso, tirando para ajudar, está pregando o evangelho. O importante é que quem convence é o Espírito Santo. Espírito Santo. Não adianta eu querer converter uma igreja com uma pregação minha. Se eu for guiado pelo Espírito Santo, pode ser o mais humilde. O Espírito Santo vai fazer com que a mensagem seja alcançada.
Bom, o versuário dessa semana é atípico e é um versuário assim que nos chama muita atenção. Porque ele começa com as palavras, quem que disse? O Senhor. Amigo, quando Deus disse, quando Ele fala, acontece. Quando Deus planeja, acontece. E se Ele disse que isso daqui vai acontecer, né? E um outro ponto também importante desse versuário, porque além de Deus falar, Ele pede que o seu servo seja o quê? Fiel. Seja fiel. Eu fui professor de jovens muitos anos, sabe? Aí na igreja do São Parque. E sempre eu falava para os meus jovens assim, olha, nada nesse mundo compensa a vida eterna. Nada nesse mundo compensa a vida eterna. Eu lancei assim a pergunta para eles, qual eram as maiores ansiedades que eles tinham, qual é o seu sonho, perguntar para eles? Eu queria ter uma Ferrari, eu queria ter uma casa na praia, eu queria ter muito dinheiro. Não, isso não compensa a salvação. Isso não compensa a salvação. Agora é engano, né? Aquilo que Deus nos dá nesse mundo é pouco, diz a Bíblia. É pouco. Você pode ser multimilionário. É pouco. Ainda é pouco. É insignificante aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E a Bíblia, assim, ela é tão clara e enfática nesse assunto que ela fala assim, olha, olho não viu, ouvido não ouviu. Você pode imaginar do jeito que você quiser, mas nunca subiu ao coração humano algum aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então a surpresa vai ser extraordinária. Então nada que você tem nesse mundo compensa a vida eterna. Então ela é melhor. Então tudo que você tiver nesse mundo, nós estamos falando para pessoas, de repente você pode ser um multimilionário, né? Você pode ter uma conta bancária recheada, mas a Bíblia diz que isso é pouco. Aliás, isso é nada, né? Se a gente for olhar, comparar, qual é a nossa questão? É que nós estamos vivendo no tempo. E para você entender a eternidade, você tem que viver a eternidade. Então esse verso áureo, ele é importantíssimo e só ele, né, já dá para satisfazer tudo isso. Tem muita coisa importante aqui nesse verso áureo, né? Principalmente que você usou mesmo aqui, ó. O Senhor disse. Então o Senhor disse, esse disse aqui, o Senhor disse, não é uma palavra comum, né? O Senhor decretou, é o certo a fazer, faça assim como o Senhor falou, certo? Exato. E outra coisa, a gente precisa entender nessa parábola aí, é que o Senhor confiou talentos. Se você pegar talento da época bíblica, ele era uma moeda extremamente valiosa. Eu fiz aqui a conversão, daqui a pouco eu vou. Você faz Fiz a conversão aqui, você vai ver que quando que fala realmente talento, está falando de dinheiro. Aqui está falando de posses materiais. E eu fiz a conversão, está tudo aqui. Nessa época o dinheiro era tamanho mesmo. Assim, essa é das medidas. Então era uma moeda valiosa. E ele deu 5 talentos para um. E para esse que ele deu 5 talentos, ele também diz a mesma coisa. Ele diz essa mesma mensagem. Essa mesma mensagem ele diz assim, ele fala, olha, vinde, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Quando o de 2 se aproxima, qual é a mensagem para ele? A mesma. Você foi fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Você está entendendo que para Deus, tudo isso que a gente tem é pouco? É verdade. Não é nada. É o mesmo que nada. Não, e olha só, ele ainda te chama, quando você é um servo fiel e faz a vontade de Deus, o próprio Deus ele ainda te chama, porque olha o que fala aqui no final desse verso áureo, olha, venha participar da alegria do seu Senhor. Entendeu? Esse texto mostra que de tudo de bom que você usufruir nessa terra aqui, achando que é bom, isso não é nada. Olha o que Deus fala. Venha participar da alegria do seu Senhor. Você participar do mesmo que Deus participa, você também vai desfrutar das mesmas coisas. Interessante. E é isso mesmo. Por quê? Porque você já participava aqui da alegria do Senhor. Qual é a alegria do Senhor?
A Bíblia diz que o Senhor se alegra quando um pecador se converte do mau caminho e volta-se para Ele. Essa é a alegria do Senhor. Então, ser fiel aos talentos que Deus pôs na sua mão é você empregá-los na conversão de pessoas. Entendeu? Então, quando eu dou o dízimo, eu estou empregando na conversão de pessoas. Quando eu dou a oferta, eu estou empregando na conversão de pessoas. Quando eu uso todas as habilidades que Deus me deu para a salvação de outra pessoa, para influenciar outra pessoa para o reino de Deus, eu tô trabalhando para converter pessoas. Então, Deus já está partilhando dele um pouco da alegria dele comigo. Sim, já vi essa alegria, né? E essa alegria vai ser completa quando ele vier, né? Aí ele vai abrir os olhos. Aí é que você vai saber o que é bênção de verdade. Mas para isso eu preciso de ser fiel. Servo bom e fiel. Teve 2 que foram fiéis e um que foi infiel, e a gente vai trabalhar com isso ainda. Então vamos lá. Beleza. Parte de domingo, né, fala sobre a recompensa pela fidelidade. Eu quero abrir aqui uma discussão entre nós e dizer o seguinte. Dizer que para mim, ser salvo tem que ser bonzinho, então, porque se tem uma recompensa, se existe recompensa, é porque alguém foi bom. Aí, nesse caso aqui, então, a salvação, ela é pela salvação. Não é bem assim, né? Não é bem assim. A verdade é que a gente precisa entender a natureza humana depois do pecado. A natureza humana depois do pecado, ela se tornou corrompida. Então você que está em casa, nós que estamos aqui, o pastor, o bispo, o padre, qualquer pessoa, ele é corrompido pelo pecado. Nós já nascemos corrompidos pelo pecado. E como é que nós nos tornamos bons? Jesus Cristo disse, de nascer da água e do Espírito para entrar no reino de Deus. Então, o Espírito Santo, ele cria no ser humano uma nova natureza, né? E essa nova natureza é boa, mas aí o mérito é seu? Não, o mérito é dele, entendeu? E quando eu obedeço a Jesus, e quando eu obedeço os mandamentos de Deus, por exemplo, os 10 mandamentos, é mérito meu? Não, porque se fosse por mim, eu faria o que ele está falando para mim não fazer. Se fosse por mim, eu roubava, eu adulterava, eu enganava o meu próximo, eu cobiçava. Se fosse por mim, eu me curvava diante de imagens, eu teria outros deuses, eu não guardava o sábado. Se fosse por mim, corrompido, com o coração corrompido, eu faria tudo errado. E aí, quando ele fala para mim, não é assim, você deve andar por esse caminho, faça isso, é assim, você tem que seguir essas regras aqui. Quando eu sigo as regras dele, eu me torno bom, certo? Porque seguir as regras me torna bom. Agora eu pergunto para você, mas é mérito meu ou é mérito dele? Dele. É mérito dele, por isso que é salvação, é pela graça, pela misericórdia dele e pela fé. Eu tive fé que aquilo era bom, segui, né? E aí o mérito é dele. É por isso que ele fala aqui em Mateus 6, 23, né, que o dom vem dele. Esse dom vem de Deus, não é de outro lugar, não é de você, não adianta. Você pode fazer tudo o que você quiser aqui como cristão. Você não vai receber dom próprio. Não existe dom próprio. O dom vem de Deus. A palavra é essa, vem de Deus. Eu levantei essa questão porque, de repente, alguém pode estar assistindo, né, e falar recompensa pela fidelidade. Então, eu tenho que ser bonzinho. Porque acontece o seguinte, tem muita gente que pensa assim, olha, Deus, ele é muito bom. E no final, ele vai dar recompensa para os bons e, de repente, ele vai dar uma chance também para aqueles que não foram fiéis. Então, Deus é bom. Deus é bom. A Bíblia diz que Deus é bom. Só que Deus é justo, né? Ele é fiel e justo, diz a Bíblia. Fiel e justo. Essa questão da recompensa, ela é o seguinte, veja só. Por que eu observo os mandamentos de Deus? Para receber a salvação? Ou porque eu já fui salvo em Cristo Jesus? Conta uma história interessante que eu vi um camarada dizendo uma vez, que é o seguinte, ele detestava mamão. Detestava mamão. Mamão era algo que não fazia parte do meu cardápio, porque eu detestava mamão. E ele vivia na faculdade, um dia ele conheceu uma menina na faculdade e ele se interessou por ela, e os dois vieram a namorar, certo?
Só que aí entra uma questão que tinha uma incompatibilidade. Por quê? Porque a fruta preferida daquela menina era mamão. E agora? E aí, para encurtar a história e terminar, eles casaram e ele disse assim: olha, eu aprendi a comer mamão e hoje é uma das minhas frutas favoritas. Eu acho que isso aqui pode ajudar a esclarecer, por exemplo, por que eu obedeço aquilo que Deus me impede? Porque um dia Cristo Jesus morreu na cruz do Calvário para me salvar antes mesmo de eu existir. Então é por gratidão. Então a minha fidelidade a Deus é por gratidão por aquilo que Ele já fez por mim. Então Ele já me salvou, então eu sou grato a Ele por isso. Agora, a recompensa Deus só dá para aqueles que são seus. A Bíblia diz que nós fomos adotados na família dos santos. Nós fomos adotados. Se nós somos adotados, o que nós temos? Fazemos parte da família. Dessa família e, por consequência, ao fazer parte, somos herdeiros daquilo que tem. Entenderam aqui? Então a recompensa é essa, queridos. Nós precisamos ser fiel a Deus por aquilo que Ele nos deu. Porque a Bíblia diz que Jesus esvaziou-se de si mesmo. Ele deixou o céu, Ele deixou tudo de bom que existe em Ele para vir morrer em favor de alguém que não quer nada com Ele. Sim. E é tudo por amor. Tudo por amor. É por amor. Se você não entender que é por amor, né, a Bíblia diz que Deus preparou a recompensa da fidelidade para aqueles que o amam. Para aqueles que o amam. Então só vai desfrutar da recompensa da fidelidade aqueles que o amam. Por que o apóstolo Paulo diz isso? Porque existe pessoas que não amam, mas que querem trabalhar na causa de Deus, que querem fazer boas ações, fazer boas obras para terem a recompensa. Mas sem você amar a Deus, não tem como você ter essa recompensa, né? O apóstolo Paulo cita lá em 1 Coríntios, ele fala, olha, é possível você ter todo tipo de conhecimento, conhecer todos os mistérios, todas as ciências, e inclusive até o conhecimento bíblico, tudo. Mas sem amor, nada disso te adiantará. Você pode dar o seu próprio corpo para ser queimado, mas sem amor, isso não vale de nada. Sem amor, nada. A recompensa é para aqueles que amam ao seu mestre. E para ter amor precisa ter relacionamento. E aqui tem uma parte importante, viu? Olha, recompensas, em vez disso, são a obra de Deus por nós, em nós. Então, recompensa é da parte de Deus, não é do ser humano. Então eu tenho que fazer para me merecer. É como aquele filho bonzinho que fica o ano todinho bonzinho para no final do ano receber o quê? Um presente do Papai Noel. Então é o contrário. Deus, Ele é em nós e Ele é por nós. E as obras vêm dele, né? Interessante. Ele diz que Ele dá a recompensa para os seus filhos fiéis. Aqueles que são fiéis a Ele. Hebreus 11:6. A recompensa que Deus tem reservada, ela é a única, verdade. Né? Muitas pessoas pensam que recompensa é aquela, um lado e outro pouquinho aqui, outro ali, não. Ela é a única. É a única. E a única recompensa que Deus tem, o que é? A Bíblia nos cita que a vida é eterna. A vida é eterna, exato. E a linha, irmão Getúlio, ela é muito tênue. Ela é muito fininha. Por isso que tem que... Entre salvação pelas obras e recompensa da fidelidade. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Embora elas ficam pertinho uma da outra, elas são distintas e a gente precisa fazer diferença. Salvação pelas obras é quando o sujeito faz tudo achando que vai comprar a Deus. Isso não existe. Quem faz desse jeito, ele não vai comprar e vai ser tido como um servo mau no final das contas. Paulo, e por essa linha ser tão tênue, né? Quer dizer que a gente precisa de esclarecimento espiritual do Espírito Santo. Então, se você tiver um discernimento espiritual, você vai conseguir fazer a divisão. Caso contrário, há uma confusão. Exato. É porque, Dilma, é possível
você querer fazer as coisas para Deus sem conhecer o Deus a quem você está servindo, né? O apóstolo Paulo ele fala bem assim, olha, você não sabe que é o amor de Deus que te conduz ao arrependimento? Para que o apóstolo Paulo está falando isso? Para os judeus que moravam em Roma, os romanos, e eles eram assim afinco servidores de Deus, né? E eles trabalhavam na causa de Deus, eram sacerdotes, sacrificavam o cordeiro, faziam coisas, faziam a obra de Deus, julgavam que estavam fazendo a obra de Deus, e Paulo está falando assim, meu amigo, vem cá, você ainda não entendeu que é o amor de Deus quem te conduz ao arrependimento? Entendeu? Então assim, a gente precisa se aproximar de Deus, enxergar o amor dele por nós. O amor de Deus por nós vai trazer na nossa mente o reconhecimento de quem nós somos. Eu era um pecador miserável que estava destinado à morte eterna. Jesus me salvou. Esse amor invadiu meu coração e é por causa disso que eu vou servir, eu vou trabalhar para Ele, é por causa disso que eu vou ser fiel a Ele. Se for o contrário, se eu não conhecer o meu Senhor, eu posso estar ali trabalhando. Trazendo para o dia de hoje, eu posso estar ali servindo a Deus na igreja, eu posso ter 10 funções na igreja, posso fazer tudo na causa de Deus, posso dar estudo bíblico, posso ter entendimento da Bíblia, posso fazer tudo. Mas se eu não conhecer Jesus, não tem como eu herdar a vida eterna, não tem como eu ser recompensado pela fidelidade. Tudo que você fizer para ter essa recompensa, para Deus não é nada. Porque vamos supor, não, eu sou um bom missionário, eu ganho 20 almas por semana para Deus. Um anjo faz isso em segundos. Não, mas eu sou um camarada que eu tenho posse, olha, eu construo igreja, eu faço isso, o meu dízimo é alto. O meu dinheiro para Deus é escória, ele é dono da prata e do ouro. A Bíblia diz que a terra é de Deus, né? Sim, então não tem como, tudo que você fizer, para mim herdar a vida eterna, para que eu possa ter direito à vida eterna, para Deus não. É aquilo, né, irmão? Se você Para começar, puder somos um grão de areia no universo. Se você puder fazer e tiver condição de fazer na obra de Deus, você faça, porque você não está fazendo nada além da sua obrigação. Porque a promessa de Deus é te dar o necessário. Se Ele te dá mais do necessário, é para você usar na propósito. E você não está fazendo com nada seu, você está só pegando o que é de Deus e aplicando aonde Ele tem. Só devolver aquilo. Só que se você faz isso e não conhece o seu Senhor, e não sabe que o amor dele, meu amigo, infelizmente, não é nada. Mas não adianta. Aqui no Brasil, vou contar uma história para vocês aqui, que no Brasil aconteceu um acidente com um senhor aí, muito famoso aqui no Brasil, e depois que ele morreu, ele caiu dele popular, a esposa dele passou no jornal aí dando uma entrevista. E ela falou para a repórter que não conhecia um homem, ele era ateu, tá? Ele era ateu. Nunca conheceu um homem que amava tanto o próximo como ele, como o esposo dela. Entendeu? E o que ela estava falando, chorando em lágrimas, o que ela estava falando é verdadeiro. O cara era muito amoroso com o próximo, mas o principal ele não amava, que era Deus. Entende? Isso nos mostra que nós podemos amar o dinheiro, nós podemos amar os nossos próximos, nossos filhos, fazer tudo de bom aqui na terra para o nosso próximo, mas se nós não amar a Deus, nós não amamos nada. É mentira, é falsidade. É mentira. Porque isso não é verdadeiro, entendeu? Então o cara fala que amava a Deus. Mas como é que é na intimidade ali? Como é que ele lidava com o próximo? Falar é mais fácil, né? Falar é fácil, entendeu? E aí, principalmente você falar de alguém que perdeu a vida tão tragicamente, né? Isso é muito triste, mas você conviver ali vendo, porque o jovem rico dizia que guardava os mandamentos. Ele disse assim para Jesus, eu amo meu próximo, porque os mandamentos que Jesus citou para ele foram todos referentes ao amor ao próximo. Eu amo meu próximo, guarda isso aí desde a minha infância. Jesus falou, você ama o próximo? Então vende tudo que tem e dá aos pobres. Daí ele saiu triste. Porque ele não amava a Deus, né? Lá em 1 João 2, no verso 4, o Senhor diz assim, se alguém disser que o conhece e não guarda os seus mandamentos, esse é mentiroso. Olha, que palavra profunda. Isso mesmo. E se alguém diz se alguém não ama a Deus, se alguém não ama o próximo que vê, também não ama a Deus. Não ama a Deus. Isso é verdade. A parte de segunda-feira falando sobre a vida eterna. Vida eterna. Sabe, se a gente for parar para pensar na vida eterna,
eu acredito que a gente fica neurótico. Aconteceu um fato interessante na sala de aula. A professora estava na sala de aula falando sobre isso aqui, né? sobre esse tema de vida eterna. E uma criança, ela levantou a mão e perguntou para a professora assim: professora, quanto tempo vai durar a vida eterna? E agora? Como é que ela explicar isso? A história disse que ela pediu orientação para Deus em oração e respondeu o seguinte: olha, imagine você que existe uma gaivota e ela vem, pega uma gota d'água no seu bico e leva. Passa 1000 anos, ela volta, pega uma gota d'água no seu bico e leva. Passa mais 1000 anos, ela vem. Quando ela esgotar toda a água que existe no planeta, passou-se 1 segundo da vida eterna. Não é nada. Então, se você parar para pensar sobre isso aqui, a gente fica meio que neurótico, porque a gente não vai conseguir entender, sabe? Só que existe o seguinte: existe 2 recompensas que a Bíblia que ela nos traz, né? Que fala sobre eternidade. Ou você pode viver eternamente, ou morrer eternamente. Então só existe 2 saídas. E só uma escolha, né? Só uma escolha. E Qual é a coisa mais interessante, Paulo, antes de você? Qual que é a coisa mais interessante aqui? É que Deus me dá essa autoridade para escolher. Deus não quer de maneira alguma levar alguém para o céu se ele não quer ir. E eu vou dizer uma coisa para você: só tem uma pessoa que pode tirar você do céu, é você mesmo. Porque tudo aquilo que foi feito para que o ser humano fosse salvo, Deus já fez. E agora ele deixa então escolha: ou você escolhe a vida para ter a vida eterna, ou você escolhe o mal para ter a morte eterna. Então essa escolha é minha. E quando chegarmos ao final da nossa vida, dependendo da escolha que nós fizemos, há as consequências. Se for uma escolha que eu escolhi a vida, vai ser uma consequência de vida eterna. Agora, se for uma consequência, se for uma escolha de mal, vai ser a morte eterna. Então Deus, ele não influencia, ele deixa que nós escolhamos. Isso é o livre-arbítrio que nós temos. Exato. E a gente precisa também entender que vida eterna sem Jesus, ela é uma desgraça. Não vale nada. Não seria o paraíso se Jesus não estivesse lá. A vida eterna só faz sentido. Se hoje alguém aparecesse para você, né? Eu vou me aproveitar aqui de uma alegoria que a gente, na infância, vivenciou muito nos desenhos animados, né? Vamos supor que você está andando lá no deserto lá, e pisa em cima de uma lâmpada mágica e aquele Aladim aparece para você ali, né? E 3 escolhas, 6 desejos. O que você quer, né? E se um dos desejos você pedisse a vida eterna, eu acredito que pouco tempo depois, assim, não daria 1000 anos para você estar arrependido dessa escolha que você fez. Entendeu? Imagina você se Adão estivesse vivo hoje, o primeiro ser humano a ser criado, e contemplasse todas as misérias que ele está vendo acontecendo no mundo. Isso lhe traria alegria ou tristeza? Extrema tristeza, entendeu? Então, assim, se eu viver eternamente sem Jesus, seria uma maldição, seria uma desgraça para mim. É por isso que a vida eterna ela vem acompanhada de Jesus. É por isso que ele diz: eu sou a vida, eu sou a vida. Entendeu? Então a gente precisa amar a Jesus para a gente aprender a viver eternamente com Ele. Porque na eternidade não tem volta. Não tem volta. Eu não vou chegar lá e falar: não, me arrependi de ter vindo para cá. Não existe isso. Ninguém vai fazer isso. Por quê? Porque ele aprendeu a amar a Jesus. Você vai conviver com Jesus eternamente. Você vai conviver com as leis de Jesus eternamente. Imagina, se você não gosta da lei de Jesus aqui, você ainda não entendeu que a lei é santa, justa e boa, aqui, que dirá na eternidade, né? Então, para você viver eternamente, tem um preparo. O preparo é você
acostumar-se a amar a Jesus, né? E você acostumar a viver debaixo das regras dele, né? Irmão Paulo, interessante que quando a gente fala de vida eterna, a gente fala da expressão do amor de Deus, né? É o amor de Deus ali estampado assim na nossa frente. Porque se você for lá para Romanos 3:23, fala que todos nós pecamos. Todos nós somos pecadores. Se você vai lá para Romanos 5, capítulo 5 e o verso 12, fala que todos pecaram e pelo pecado entrou a morte, e pela morte passou a todos os homens, e a morte passou a todos os homens, né? Então nós éramos condenados à morte. Se você vai lá para João 3,16, lá fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E além disso, além dessa demonstração de amor tão grande que Deus deu o seu próprio Filho para nos salvar dessa condenação do pecado, Deus ainda abre um leque muito grande. Por quê? Porque Ele prepara a sua palavra, entende? Ele nos guia na questão espiritual, Ele nos guia na questão da saúde física, né? Então é um leque muito maior, além dele, porque se traga para nós aqui, se nós desse o nosso filho para proteger a vida de uma pessoa, nós íamos dar esse filho lá e nós já estávamos fazendo muito, né? Então quando a gente fala de vida eterna, a gente vê o amor de Deus assim expandindo na nossa frente. Porque além dele dar o seu filho unigênito para salvar os pecadores que não merecem, entende? Ele ainda dá todas as oportunidades. Olha para você ver aqui o tanto de palavras que nós temos aqui em cima dessa mesa, o tanto de ensinamentos. Uma profeta chamada Ellen White aqui, ó, que Deus levantou, uma mulher que guia a gente para dentro da Bíblia, levando a gente, aconselhando a gente a amar mais Jesus, aconselhando a gente como se preparar para amar esse Jesus, para amar esse Deus tão maravilhoso, né? É muito maior, essa questão de vida eterna é muito maior do que a gente possa imaginar. O amor de Deus é tão grande, porque a própria Ellen White, ela diz aqui, ó, no Grande Conflito, parágrafo 558, né? O paraíso de Deus, ó, ninguém pode compreender a glória do paraíso de Deus. Então é uma coisa muito maior. Olha que amor incrível e gigante. E o mais importante, segundo você, é que Deus criou o ser humano para viver eternamente. Olha que coisa interessante. Só pegando me perdoe te interromper, mas só pegando esse gancho aí para não perder, o que é que interrompeu o ser humano de viver eternamente? O pecado. É o pecado. Então, assim, ou você vive eternamente, ou você ama o pecado. Não tem duas, não tem, né? A história, você falou de Ellen White, tem uma história dela no Testemunhos para a Igreja de Volume 1, que é a história do marido dela. Ele morreu, faleceu, né? E aí perguntaram assim para ela: irmã, você é profeta de Deus, né? Você é uma profetisa. Então pede a Deus para ressuscitar ele. Né? E aí ela falou assim: meu amigo, de jeito nenhum, ele está descansando. Chega, esse mundo de pecado chega, já deu para ele, a parte dele ele fez, o que cabia a ele foi cumprido. Deixa ele descansar até a volta do Senhor Jesus. E outra coisa, irmão, a vontade de Deus, por ela ser uma profeta, ela tem que respeitar a vontade de Deus. Sim, é lógico. Mas o que acontece? Se nós vivêssemos aqui eternamente com o pecado na nossa vida, isso não seria recompensa, seria tortura. Você entende? Com o pecado, vida eterna seria tortura. Morte é a misericórdia de Deus, é um sono, né? Até Ele poder tirar o pecado e ensinar a vida eterna. Então, a regra, Edmar, devolvendo a palavra para você, quem ama o pecado não pode herdar a vida eterna. Não pode. Tem que tirar o amor do pecado. O Jesus falava assim, ó, você não pode servir a dois senhores. Ou você vai servir um, ou você vai ser devoto a outro. Né? Você não serve um sem desagradar o outro. Então, quando você passa a servir, a amar Jesus, você começa a aborrecer o pecado. Né? Quando Adão e Eva peca, Adão então ele tem uma brilhante ideia, né? Porque quando eles pecaram, a sua nudez foi exposta. E Adão então foi lá, tirou uma folha de figueira, fez uma vestimenta para ele, dizendo o seguinte: eu resolvo o problema, pode deixar comigo. E Deus veio e falou assim: não, o problema não é assim. Ele teve que matar o cordeiro, daquele cordeiro tirar a pele e vestir ele. Isso aqui retrata muito bem o que? A justificação
pela fé em Cristo Jesus. Nós somos justificados assim. Lá no clássico da Bíblia, onde nós temos São João 14, 1 a 3, né, quando os discípulos já estavam no final, Jesus estava já quase indo para o céu, ele chamou os seus discípulos e disse: olha, não se preocupem, olha, não se apeguem a esse mundo, né? Disse outras palavras: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, na casa de meu Pai há muitas moradas. O que eu vou fazer agora? Eu vou lá preparar essas moradas. Nós vamos voltar ao original que o homem foi criado. Então é só por um breve período de tempo que vocês vão viver aqui. Quando a cidade santa descer, a vida eterna vai tomar conta de novo. O pecado vai deixar de existir. É essa recompensa extrema que Deus está preparando para aqueles que o amam, diz a Bíblia. Exato. Entendeu? Então nós temos que fazer o quê? Já que nós estamos vendo nesse tempo que ele falou: não se turbe o vosso coração, é só crer. É isso aí. A partir do momento que crer, a gente vai receber. E Edmar, Adão, ele cozeu folhas de figueira para resolver o problema dele do pecado. Ele deu para a mulher dele, né, e falou: resolvi. O pecado, ele é um problema, mas ele não é tão grave assim não, né? Adão está querendo dizer o seguinte: não, ó, A gente dá um jeito. não tinha a morte, porque uma figueira, as folhas, se ele arrancou as folhas, não tinha queda de folha até então, né? Mas ele arrancou as folhas, mas ele sabia que a figueira tinha capacidade de produzir novas folhas. Entendeu? Não, eu resolvo, se está fácil resolver, vem Deus e falar: não, você entendeu tudo errado, meu amigo. Você ainda não entendeu a malignidade do pecado? Pecado significa morte. Vem cá, Adão, pega o cordeirinho lá, aquele mansinho que fica aqui junto com você, seu amigo, pega o seu amigo cordeirinho, mata o cordeirinho, Adão. É isso, Adão, pecado é isso, pecado é morte. O que você fez é tão mal que um inocente vai pagar pelo seu ato. Enquanto eu não entender que o pecado gera morte, que é miséria, eu não tenho condições de amar Jesus e não tenho condição de ser herdeiro da vida eterna. E é interessante quando você fala sobre isso, Paulo, sobre morte, porque alguém talvez fale assim: então por isso que muita gente morre. Mas só que isso aqui tem um significado teológico muito mais profundo. De que maneira? Aqui está referindo à morte eterna. A morte eterna. Então o pecado, ele traz a morte eterna. Aqueles que hoje morrem, a Bíblia diz que eles dormem. Entendeu? Quando Jesus foi para ressuscitar Lázaro, ele falou assim: olha, o nosso amigo Lázaro dorme. Eu não tinha muito. Então a morte eterna, essa é que é É deixar de existir, né, Edmar? É deixar de existir. Exato. Não tem nada a falar, não ia falar tudo. Na parte de terça-feira, ele fala sobre a morte de Jerusalém. É interessante que aqui, quando se fala sobre a Nova Jerusalém, nós vamos ali para o capítulo 21 de Apocalipse. Que riqueza que tem dentro desse capítulo, mas que coisa, né? Esse capítulo 21 ele foi escrito por João quando João estava onde? Na ilha de Patmos. Ele estava preso na ilha de Patmos. E faz assim que aquilo que ele estava sentindo ali, ele expressou um pouquinho quando ele escreveu o capítulo 21, né, do livro de Apocalipse, que ele fala sobre a Nova Jerusalém. Que fala que a Nova Jerusalém, escrita por João, foi vista por Abraão, que guardava a cidade e tem o fundamento do qual Deus é arquiteto e construtor. Nessas palavras de Jerusalém, Nova Jerusalém, há boas novas para aqueles que não gostam de empacotar coisas e nem se mudar. Quer dizer que a distância ela faz com que as pessoas se dispersam. E quando João ele escreve o capítulo 21 do livro, ele diz: olha, primeira coisa que ele destacou ali: novo céu e nova terra. Por que é novo céu e nova terra? Por quê? Esse céu e essa terra foram corrompidos, né? Deus criou o pecado criou. Irmão, tem gente achando, olha só, você vê interessante, tem gente achando que essa terra, esse mundo do jeito que está, ela serve para Deus. Não serve. Isso nunca foi o plano de Deus, esse mundo do jeito que está. Eu fico imaginando, como Clomar, o próprio Deus olhando do céu para a terra e vendo assim as agruras que acontecem. E quando a gente fala sobre isso em todos os âmbitos, né, social, econômica, moral, ele olha e fala: mas
É a natureza Não disso. foi isso que eu criei. Olha o que o pecado me faz. Meu amigo, se você tá do outro lado e pensa assim que esse mundo aqui, ele serve para Deus, ó, você tá enganado. Porque aqui nessa terra, a única coisa que serve para Deus é a humanidade, que são seus filhos. É por esse povo aqui, ó. E de caráter renovado. De caráter renovado, não é todo jeito não. Você acha que vai ficar todo torto e serve para Deus, não. É por isso que ele chama. Lembra que Jesus chamou, venha como você estiver, sujo, torto, bêbado. Não deixarei fora, né? Do jeito que você estiver, venha. É porque ele quer você limpo. Você só serve para ele limpo. E você se limpa durante esse período, até que ele volte. Ele te limpa, né? Ele É sim. interessante quando o Romar fala sobre isso, porque tem muita gente que pensa assim, então Deus me chama da maneira que eu estou. E hoje, como tem muitas pessoas que interpretam isso mal, sabe o que acontece? Eu vou a Deus da maneira que eu estou. E vou continuar do jeito que eu Ir é uma coisa, ir na presença de Deus é uma coisa, permanecer na presença dele é que vai ser a transformação. A Bíblia diz que Isaías foi a presença de Deus. E ele falou bem assim, vou morrer, porque eu só falo besteira, lábios impuros, habitualmente gente lá impuro. Aí Deus falou, não, fica do jeito que você tá tranquilo, foi isso? Vem cá que eu vou purificar você, meu Botou amigo. uma brasa viva no Não, tá nos lábios dele, agora você tá puro, agora você é capaz de ter presença, né? Então com Deus funciona assim. Então, depois que até você vai a Deus da maneira que você está, quando Ele tira o jugo, quando Ele tira a carga, aí há uma transformação de vida, aí entra a santificação. Exato. E a santificação é uma obra que dura a vida. Outro ponto aqui que João ele destacou, ele falou assim, olha, o mal, você sabe que eu fico imaginando isso aqui, viver no céu sem o mal? Que coisa! Você vê um leão pastando junto com um cordeirinho. O mesmo capim. Isso aqui igual eu disse, olha, é muito... Parece utopia, né? É uma coisa muito extraordinária para o meu cérebro que é tão pequeno. Além da nossa compreensão, né? Não é infinito, um negócio Não sem consegue infinito, não processar. Não consegue consegue É processar. verdade. Mas é possível e eu preciso me apoderar dessas promessas de Deus, né? Outra coisa que o irmão Tomar puxou aqui é porque tem gente que acredita que depois que Jesus voltar, ainda vai continuar vivendo nessa terra do jeito que está. Não é assim, a Bíblia não afirma isso. Eis que faço novos céus e nova terra. Tem outro lado que acredita que essa terra já não vale mais para nada e que o ser humano vai viver no céu. Deixa eu te falar uma coisa aqui. O ser humano não foi criado para viver no céu. Quem ensina isso está fugindo da palavra de Deus. Quem mora no céu é Deus e os anjos. Se fosse para o ser humano viver no céu, Deus tinha feito ele lá no céu. Não, ele criou a terra, ele criou o ambiente. E tudo que Deus criou não vale de nada, então. Então quer dizer que Deus, ele vai restaurar essa terra. Terra é lugar do ser humano morar. Do jeito que está, não. Renovada e recriada. Então, não crê nessas coisas, isso não vem da palavra de Deus. A Bíblia diz que Deus vai fazer novos céus, nova terra, onde habita a justiça. Ali sim, né? Aí a fidelidade, a justiça de Deus, ela vai permanecer. Exatamente. Outro vamos fazer a pergunta lá que diz, quais são algumas das promessas que temos de Deus? Né? É de morar no céu com Jesus. Mas há 1000 anos lá. Exato. E o Getúlio? Devolver para essa terra aqui, Sim. para viver com o próprio Cristo, porque Cristo conviveu aqui nesse mundo em carne e osso. Exato. E aí o povo, a maioria eles interpretam assim, que Cristo vai morar em espírito. Mas Cristo não está em espírito, Cristo está em Submissão corporalmente. Então ele vai morar com a gente aqui nesse mundo restaurado. Não nesse mundo que o irmão Tamar falou. Que muita crê que é assim que Deus vai receber. Não, ele vai restaurar esse mundo para viver como o nosso é. Você sabe outro ponto importante aqui do capítulo 21? Lá fala assim que Deus vai enxugar dos olhos. Toda hora. Meu amigo, deixa eu dizer uma coisa aqui para você. Eu acho que essa é uma. Espera. Você sabe que hoje você encontra com um amigo seu e ele está com uma angústia de coração. Ele está com problema.
Aí você tenta resolver o problema, às vezes até resolve o problema. Mas esse problema você resolve ele para sempre? Não. Por quê? Porque vai vir outros. Aqui, quando a Bíblia fala assim que Deus vai enxugar dos olhos toda lágrima, Deus vai colocar um fim em tudo aquilo que faz o ser humano sofrer. Exato. O choro é a maior expressão de que um ser humano está dizendo que ele está no pior momento da sua vida. Sofrendo. Até quem chora de emoção é porque ele sofreu e ali ele está usufruindo de uma coisa boa, mas antes veio o sofrimento, entendeu? Exato. Então choro é ruim, né? Então é isso mesmo, e a gente precisa entender essas coisas. A pergunta que fica é a seguinte: por que quem não é fiel não vai entrar na nova terra? Não vai herdar essa nova Jerusalém? Por quê? Porque quem não é fiel, ele ainda não entendeu que a desgraça do ser humano é a infidelidade. É a infidelidade. Pode falar. E ele ainda não entendeu que quem não é fiel só traz desgraça para si, para quem está perto dele, né? Alguém, por exemplo, vamos supor que um piloto de avião decide não ser fiel com os conhecimentos que ele recebeu no curso técnico. O que vai dar isso? Morte para todo mundo que está dentro do avião, meu amigo. Morte para todo mundo. Vamos supor que um médico não decide não ser fiel com tudo aquilo que ele aprendeu na faculdade. Isso vai gerar morte na cirurgia, isso vai gerar doença nas pessoas, isso vai gerar dor nas pessoas. Um pai de família que decide não ser fiel à sua esposa, ali, à sua família, qual é a consequência disso? É desgraça e tragédia, família separada, filho de um lado para o outro, e uma bagunça, uma confusão. Né? Então, infidelidade é uma miséria. Se a gente não entender que infidelidade é uma miséria, a gente não tem condição de herdar a vida eterna, não tem condição de entrar nessa nova Jerusalém. Interessante, Paulo, que quando você fala sobre esse ponto que você disse é muito importante, porque aqui tem uma nota de Apocalipse 2,18, né? Eu quero compartilhar com vocês, que diz o seguinte: mostra o destino daqueles que enfrentarão a segunda morte. Qual pecado deles não foi perdoado? Considerando que algumas pessoas fizeram as mesmas coisas e estão salvas, então qual é a diferença crucial entre dois grupos? Veja só, deixa eu dizer um negócio para você: o pecado atinge todo mundo. A Bíblia diz que todos pecaram e estão o quê? Destituídos da glória de Deus. Então o pecado, ele me destitui da glória de Deus, ele tira a glória de Deus. O que faz a glória de Deus retornar? O arrependimento. Então deixa eu dizer uma coisa para você. Aqui diz que no final vai haver dois grupos: um grupo de perdidos e um grupo de salvos. Interessante que o pecado deles são iguais. Todos eles viveram na terra da mesma maneira, com pecado. Às vezes uns mais graves, outros não, mas tudo foi pecado. O grande problema é que nós temos a tendência de classificar pecado. Para Deus, pecado é pecado. Pecado é verdade que o pecado de Moisés ninguém descobriu, a não ser Deus e Moisés. O povo não sabia, mas era pecado. O pecado de Acã, todos descobriram. Então, para Deus, pecado para todos destruição. Mas Moisés, como era um camarada que arrependeu, como era um camarada que ele estava sempre debaixo das mãos de Deus, ele recebeu a vida eterna. Agora acontece o seguinte: então no final, veja só, dois grupos, mesmos pecados. Por que um está salvo e o outro não? Onde está a diferença dos dois grupos? O arrependimento, reconhecendo e aceitando a salvação em Cristo Jesus. Isso é interessante, o irmão Paulo falou aqui sobre por que o pecador, ele é o infiel, no caso, né? Ele não entra na cidade santa. Bom, eis a questão, né? Por que o pecado, por que lá no céu Deus só pode permitir pessoas justas entrar lá no céu? Porque lá no céu não entra pecado. Não entra pecado. Aqui na terra também, quando a Jerusalém, a nova cidade santa, que o nome já fala cidade santa, descer, e ela se estabilizar aqui, que ela se assentar aqui nessa terra, veja que o único lugar que não tem pecado ainda, que o pecado ainda não entra, é na cidade santa.
O resto da terra ainda existirá pecado neste momento. Porque quem está lá fora é os ímpios, que vão ser necessitados na descida da cidade santa. Entende? Então aqueles ímpios que estão ali fora, todos eles são pecadores, e toda a região da terra fora da cidade ainda está contaminada pelo pecado. Exatamente. Aí vai descer fogo do céu. É interessante que nesse momento essas pessoas ímpias, que o irmão Paulo aqui falou, os infiéis, eles vão querer entrar para dentro dessa cidade que é santa. Por eles não poderem entrar dentro da cidade que é santa, porque se eles entrar vai contaminar a cidade com pecado, Deus manda fogo do céu e eles destrói. Olha que interessante. Exato. E é por isso que a Bíblia diz: e enxugarei dos olhos toda lágrima. A Bíblia só afirma isso depois que a nova cidade santa desce. Por quê? Porque ainda vai chorar. Vai chorar com o quê? Vai chorar com aqueles que você ama. Você vai ver ali sendo queimados, né? E tem gente pregando por aí que o inferno é eterno e que Deus tem prazer no ser humano ali, sendo queimando eternamente. Meu irmão, não acredita nisso não. Isso é mentira. É uma mentira que deturpa o caráter de Deus. Deturpa o caráter de Deus. E uma das coisas que Jesus vai voltar, e Deus vai voltar, vai ser para reivindicar o seu caráter. Exato. Exatamente. Bom, eu fico pensando, se a pessoa pensa dessa forma, o que a pessoa faz com a Bíblia Sagrada na mão? Não serve mais de nada, meu amigo. Se você acredita que existe um inferno eterno, que vai haver um lugar onde os ímpios vão ficar ardendo ali, por a eternidade sofrendo ali, o que você está fazendo com a Bíblia? O que você está caminhando com a igreja? O que você está fazendo? Pode jogar fora, a Bíblia não serve para você está errado. Essa parte aí que o irmão falou aí, o irmão Paulo para você citar, não ia mais nem falar, mas já citou de novo. Aí tem um pensamento, não é bíblico, é meu mesmo, né? Se eu estiver errado, que os irmãos corrigem aí para não sair nada errado com o povo, né? Sobre o choro, que Deus disse que lá no céu, o povo crê, lá no céu não vai ter choro, nem dores, nem sofrimento. Mas isso é lá no céu mesmo que não vai ter isso? É na nova terra. Né? Porque eu creio que é na nova terra, não é lá no céu, porque lá no céu você ainda não está calmamente santificado, porque você vai ter ali de ajudar no julgamento, então você vai ter a lembrança. Você ainda vai lidar com as consequências do pecado. Você vai julgar pessoas que você ama. A promessa não é lá no céu. Sim, exato. A diferença é que lá vai ter tanto alento que você não vai ficar meditando nessa dor, né? Vai ficar ali mastigando essa dor. Porque você está na presença de Jesus, é diferente, né? Agora, o choro e a dor só vai cessar quando a nova terra for instaurada. É isso aí que eu queria colocar para o povo, tirar da mente que ele pensa que é lá no céu que não vai ter tudo, né? Até comentei isso com o rapaz no serviço lá, que o pai dele era pastor lá, ele contando, eu digo, meu amigo, essa versão sua está errada, que lá no céu você ainda está com essa mente ainda, lá vai me lidar com o pecado. Agora, quando voltarmos depois de 1000 anos, aí sim. A mente vai ser apagada. Aí apagado tudo, vai ser transformado tudo. Porque ele pensa que ele já vai subir esses 1000 anos para lá transformado. Não é assim, não. A lição, ela termina... Tem uma separação aí no meio. Transformação e são milagres, essas coisas. A lição desse trimestre, ela termina, né, fala sobre... Nós estudamos durante o trimestre todo sobre o que é mordomia, né? E a lição, ela termina aqui na parte de quarta-feira, o nosso tempo já está bem quase esgotando, né? Mas a gente vai aqui terminar dizendo o seguinte: ela termina com Mateus 25, de 14 a 19. O acerto de contas, né? Mateus 25, de 14 a 19, tem 3 pontos fundamentais que, se o ser humano ele acatar isso para a vida, meu amigo, ele vai chegar no final. Diz o seguinte: primeiro, existe um Deus. Segundo, existe os seus servos. Terceiro, existe o juízo final. Nós vivemos, tem pessoas que vivem nesse mundo de tal forma que não imaginam que vai existir um acerto de contas. Aqui no livro, nesse livro, né, de Mateus 25, de 14 a 19, lá fala sobre a parábola dos talentos. Veja que quando esse dono ele chamou os seus servos, ele deu para cada um uma porção de talentos. Eu disse aqui que eu tinha... Olha, então 5 talentos, o acerto de contas, né? 5 talentos, ele equivale a 30.000 denários.
Que é 30 mil dias de trabalho. 30 mil dias de trabalho. Se você trazer isso para o dia de hoje, equivale a 1.200.000 reais. Então isso Isso quer dizer que um talento também não era pouca coisa. não era. Não, tá. 2 talentos equivalia a 12 mil denários. 12 mil denários, se você fizer a conversão, são 480 mil reais. Dá para você ajeitar a vida e viver Ou seja, tranquilo. 240 mil reais porque ganhou um talento. Brincadeira? Não, tá. E aqui, aquele que recebeu um talento, ele equivale a 6 mil denários. Deixa eu dizer uma coisa aqui para você. 6 mil denários, se a gente trazer para o dia de hoje, 240 mil reais. Então não era pouca coisa. Você sabe qual que é a máxima que nós podemos tirar da lição desse trimestre, a lição dessa semana, é aquilo que a gente pode tirar para nós refletirmos, né, na nossa vida? É que acontece o seguinte: só vai herdar o céu aquelas pessoas que administrarem bem a sua vida aqui na terra. Porque a Bíblia diz assim: olha, sobre o pouco você foi fiel. Deixa eu dizer uma coisa aqui para você. Você sabia que o dinheiro só compra bugigangas? Você sabia disso? Você sabia que a coisa mais cara que nós precisamos para viver, o dinheiro não compra? Não compra O nada. dinheiro, meu amigo, só compra bugigangas. Outro dia eu vi uma placa interessante que estava assim: olha, tem pessoas tão pobres, mas tão pobres que elas só têm dinheiro. E tão pobre que é, né? E tão pobre que ele só tem dinheiro. Então o dinheiro não é sinônimo de riqueza. Deixa eu dizer uma coisa para você: o dinheiro não te compra paz. O dinheiro não compra o ar que você respira. O dinheiro não compra a sua tranquilidade em Deus. O dinheiro, meu querido, não compra a vida eterna. O dinheiro, ele não compra vida nesse mundo. Não adianta você, eu tenho dinheiro, então eu vou aumentar. Não compra. Então o dinheiro só compra bugigangas, coisa que esse mundo vai destruir. Que a praça vai comer, que o ladrão vai roubar. Somente coisas efêmeras, né? Passageiras, né? Desse jeito. E outra coisa que a gente precisa, outro princípio rapidamente que a gente precisa aprender dessa parábola aí, é que todo mundo, até aquele que recebe pouco, recebe muito para esse mundo. Porque se você pegar na conversão 240 mil, é muita coisa. Né? E aí, os talentos, como a gente disse aqui no princípio, eles simbolizam a vida toda, né? É o viver da pessoa, o estilo de vida. Você que está em casa acha que recebeu pouco? Não, recebeu muita coisa. Você recebeu de Deus o intelecto, você recebeu de Deus saúde, você recebeu de Deus inteligência, você recebeu de Deus um corpo, você recebeu de Deus capacidades, dons, você recebeu de Deus muita coisa, muita coisa. É muita coisa que você recebeu. E aí você tem duas opções: você trabalhar para o reino de Deus na salvação de pessoas, ou você enterrar o dinheiro, ou você enterrar o talento, que é a vida, né? O que é uma vida enterrada? É uma vida que só pensa nas coisas da terra, que só quer saber das coisas terrenas, do terrestre, só vive para o terreno. E aí, no acerto de contas, no juízo final, como o Edmar explicou aqui pra gente, Deus vai perguntar a você: cadê os talentos que eu te dei? Cadê o talento? Cadê tudo que eu coloquei na sua mão? Sua influência, sua inteligência, sua saúde, suas capacidades? Cadê o dinheiro? Tudo que eu... Cadê? E aí você vai dizer: não, eu usei aqui para a terra. Qual é a sentença de quem usou as coisas aqui para a terra? Afaste de mim, servo mau e infiel, vai colocar onde achou e ranger de dente. Infelizmente, passe a usar tudo que você é e tudo que você tem para o reino de Deus. E aí você vai ouvir as palavras de Deus: vinde, meu servo bom e fiel, e possuir por herança aquilo que você tem preparado. Você sabe o que é mais interessante, Paulo? É que quando eu estava estudando lição, eu fiquei imaginando o seguinte: veja, então a nossa vida nessa terra, ela é um teste, meu querido. Ninguém vive dissolutamente, ninguém vive pensando em si mesmo, ninguém vive imaginando que não vai haver um juízo, que Deus não vai dar a recompensa. É uma responsabilidade muito grande conhecer o Evangelho, conhecer as boas novas do céu.
Entendeu? Muito interessante. Olha, foi bom a gente ter passado essa temporada juntos, né? E quero convidar você, na próxima temporada nós vamos estudar sobre as 3 mensagens angélicas. Então da próxima vez nós vamos estudar sobre as 3 mensagens angélicas. E a gente convida você a continuar com a gente, como nós passamos durante esse tempo aqui juntos, né? Estudando sobre mordomia. No próximo trimestre, então, nós vamos estudar sobre as 3 mensagens angélicas. Que Deus possa abençoar você e a cada um de nós, e que a minha lição dessa semana possa nos ajudar a refletir, né? Naquilo que Deus tem preparado para esse ano. É isso aí. Bom, meus amigos, a gente também aqui quer agradecer você, tá? Por estar conosco durante todo esse trimestre, tá? A gente já vai iniciar agora o 2º trimestre, tá bom? Então, se você não tem uma lição, né? Aqui, ó, você quer adquirir a sua lição, você procura aí no seu Google Maps, né? Casa Publicadora, vai aparecer uma mais perto de você, ou Igreja Adventista, vai aparecer uma perto de você, vai lá e toma mais conhecimento como você faz para adquirir uma lição dessa, tá bom? Também temos isso. Se você se interessou com essas lições que a gente passou aqui, quer conhecer mais do assunto, procure a gente, deixa uma mensagem embaixo aí na descrição, tá bom? Deixa uma mensagem, seu telefone, que a gente vai te ajudar, a gente vai te ajudar a fazer um estudo aí, uma lição também, se você necessitar, tá bom? Então a gente quer te agradecer e a gente quer terminar aqui com a oração. Eu vou Edmar, pega a oração pra gente. Bondoso Deus e querido Pai, nós agradecemos ao Senhor pelo privilégio que nós temos de estudar a Tua Palavra. Nós queremos agradecer ao Senhor pelo privilégio que nós temos, Senhor, de receber a salvação em Cristo Jesus. Nós não merecemos, mas nós queremos dizer para o Senhor que nós aceitamos esse dom gratuito de Deus, do Senhor, de Cristo Jesus, que é a vida eterna. Amém. Isso nos faz crescer espiritualmente, isso nos dá fé, Senhor. Amém. Isso nos faz crescer também a nossa esperança. É verdade. Que o Senhor possa abençoar a cada um de nós e aqueles também que estão nos assistindo. Que essa mensagem possa alcançar o coração de cada um deles. Porque as nossas falhas, os nossos pecados, nós pedimos por Jesus. Amém. Agora é difícil é levantar esse nome. Ó, rapaz.